uma das contratações mais esperadas dos últimos anos e uma das cavadas mais claras que a gente já viu. Marinho, 10 anos depois, retorna ao Vitória. Uma única passagem em que ele voou, tá? O nível de atuação de Marinho naquele Vitória de 2016 impressionou. Foi realmente, assim, uma virada de chave na carreira dele. Elevou ele para um patamar da primeira prateleira do futebol nacional, sobretudo atuando dentro do Brasil. E há muito tempo a torcida do Vitória esperava que as curvas dos dois se reencontrassem. A gente chega no momento em que o Vitória tem uma curva de alta, indo para sua terceira edição da Série A consecutiva, vai recolocando o clube nos trilhos, na lógica que o Vitória sempre teve dentro da principal divisão do futebol nacional, e Marinho vive uma inegável queda de rendimento na sua carreira. Essas duas curvas finalmente se encontraram em 2026 e da arquibancada do Barradão, quando ele foi filmado durante o Bavi, 48 horas depois, ele já é oficialmente, Cássio, jogador do Vitória, atacante. E detalhe, aquele mesmo Bavi que ele estava na arquibancada escancarou A o necessidade. quanto o Vitória precisa de força ofensiva, sobretudo, tá, pelos lados, característica principal de Marinho. Fred, Marinho em 2016 tinha 25 anos, quando ele fez 21 gols em 43 partidas pelo Vitória. Salvo Vitória, sobretudo no retorno do Campeonato Brasileiro, faz um retorno excepcional. E o Vitória permanece na elite nacional daquele momento. Depois, Marinho ainda vai para o Santos, onde ele passa 3 temporadas no Santos, leva o Santos à final da Libertadores, é eleito o Rei da América, assim, quase uma média de 1 gol a cada 3 jogos, mais de 100 jogos pelo Santos, tanto é que ele foi negociado com o Flamengo depois. Aí, Sim. no Flamengo, não funcionou, não foi a boa passagem do Flamengo, salário altíssimo. O Flamengo conseguiu fazer essa negociação com o Fortaleza. O Fortaleza, naquele momento, ele estava contratos cada vez maiores, e chegou Marinho, um dos maiores salários do Nordeste até então. E no Fortaleza, eu acho que funcionou. Assim, não. É porque ele não teve o mesmo volume de gols. Sim. Mas jogou mais de 100 partidas pelo Jogou. Fortaleza. Veja, ele não foi uma frustração absoluta no Fortaleza, não, Cássio. Ele pode não ter sido o jogador que a torcida do Fortaleza e que a gente esperava mas 4 com gols o peso que chegasse. Por exemplo, na média de 1 gol a cada 3 jogos, aí passou a ser 1 gol a cada 10 jogos. Não, veja só, em 2025, aí ele já foi bem mal, mas em 2024 em 24 ele ainda foram ajudou. 8 gols em 47 partidas, e em 23 que ele chega, né? 4 gols em 26 jogos. Participa da final sul-americana, tá? Assim, Sim. só pra do G4 do Fortaleza, enfim. Mas o que eu falo, não foi um fracasso a passagem dele pelo Fortaleza, não. mas mas ficou caro. Não ficou caro. Ficou caro. O tempo todo caro. Isso. Essa volta pro Vitória com o Marinho aos 35 anos, ele cumpre, agora olhando pela ótica do Vitória, fazendo essa negociação, foi no dia que o mercado ele começou a filtrar nomes mais experientes. Por exemplo, quem não foi pro Coritiba, por exemplo, teria sido um jogador interessante, tá? Sim. Com idade assim, nesse nível, próximo assim, mas o Coritiba tende a ser um adversário do Vitória no campeonato. Pelo menos no primeiro olhar, tende a ser. A gente vai fazer até tier list, inclusive, mas tende a ser, imagino, o mesmo patamar. O Vitória precisava desse jogador. A carência ficou muito evidente no Bavi. A história que Marinho tem no Vitória, eu acho que encaminha esse acerto, embora. Assim, a história tá bonitinha, mas assim, eu não tô levando muito a sério que Marinho tava na arquibancada do Bavi domingo e não tinha um contrato já pra Veja, as assim, notícias que surgiram da negociação é que não tinha, que foi justamente a presença a dele que Fábio Mota disse assim, ó, procura e vamos voltar a negociar, vamos encurtar aí eu essas não, eu distâncias. vou fazer porque repito, você Cássio, faz. Eu sei que isso é oficial, mas eu não acho muito e eu não. vou até dizer mais, não é nem que a partir da presença dele, é a partir do que se viu em campo.
Talvez Fábio Mota tivesse naquela, não posso gastar aqui não, vou segurar, depois que ele viu em campo, disse, é melhor trazer logo. Veja, o que pode ter acontecido é ter batido o martelo. A negociação, para mim, eu acho improvável que a negociação não estivesse aberta. Desde da saída de Marinho do Fortaleza, ele em Salvador, isso já estava sendo cantado há muito tempo, tá? Então, assim, eu não consigo imaginar que segunda-feira é que essa conversa. Eu acho que a conversa estava acontecendo e pode ter acontecido o Bavi, ó. A Carência tá gritando ó, bora fechar isso aqui, bora definir isso aqui. Mas assim, ter iniciado a Carência iniciou a conversa realmente. Enfim, é irrelevante até esse ponto, mas eu acho que já existia antes. Uma coisa é cavar, outra coisa é ir pra arquibancada num clássico, enfim, acho que seria demais. Acho que ali já tava, as coisas estavam encaminhadas. É, igual o Vitória torcer para ele entrar o mais rápido possível, para ficar o mais rápido possível à disposição do brasileiro, porque o Vitória vai precisar. E dentro do mercado que o Vitória podia fazer, Fred, eu acho que foi interessante, porque além do potencial técnico do jogador, já se provou da primeira divisão, tem essa ligação com o Vitória, que talvez o Vitória precise disso, tá? Para ter alguém. Agora, a responsabilidade dele vai ficar maior. É um pouco de Vinícius, o Vina, voltando pro Ceará nessa última passagem, tá? Assim, que não funcionou e tal, jogava e o time não melhorava, ou seja, o Marinho agora ele precisa encaixar para não virar o cara que tem que jogar. Marinho, Cássio, mesmo com o futebol nota 5 que ele demonstrou no Fortaleza em 2025, dentro desse mesmo contexto, que é um contexto Série A, esse futebol nota 5 que ele mostrou no Fortaleza em 2025 já faz dele titular do Vitória. Porque... Não, o do Vitória de 26, acho que não faria do de 25 Mas também. não tem ponta, Cássio. Veja só, Não, o problema... só pra dizer assim, o Vitória de 26. Eu também acho que seria absoluto no de 25, porque continua não tendo jogador do lado. É Osvaldo. O de 25 era Osvaldo que jogava. Tá? Ou o Aitor Canta La Pedra sendo deslocado pra lá, tá? Como vem sendo. Então, assim, o Vitória atravessou 25 e trouxe pra 2026 uma absoluta carência de jogadores de lado. Basicamente só tem Eric. Porque nós falamos aqui N vezes, né? Osvaldo, na nossa visão aqui, é inacreditável que ele tenha jogado mais uma Série A, que tenha tido mais um contrato renovado. E no final das contas, quem jogou foi Osvaldo. Não que vai até metade do ano, que era a conversa do passado, depois se aposenta, foi ficando. Porra, Lucas Braga horrível, tá? Outros reforços que o Vitória trouxe, o Savieiro horrível, sem conseguir render, todo mundo jogando no time de Chagas, nem no time de Jair Ventura eles trabalharam nessa temporada. Então, cai como uma luva. Eu repito, o Marinho nota 5 já vai ajudar. Se ele voltar a ser o nota 6 do ano anterior, aí vai ajudando muito. E aí o Vitória. Só em você ter Eric de um lado, Marinho do outro, Kaiser no meio. Vê como muda uma configuração ofensiva, tá? Marinho, Eric e Kaiser. Agora, cabe também a Jair Ventura entender jogos e jogos. Porque se ele seguir com os 3 zagueiros pra vida e pra morte, aí nem sempre, ou eu diria até que poucas vezes, ele vai colocar os 3 atacantes em campo, tá? Marinho é a grande notícia do dia, sobretudo no Vitória. Mas como a gente passou alguns dias sem trazer atualização do mercado, só para oficializar 2 jogadores. Um já tínhamos comentado muito, né? Que foi o Emanuel Martinez, meia que chega do Fortaleza, assim como o Marinho. Tá? O Fortaleza liberou mais de 14 jogadores. Então tem jogador do Fortaleza chegando em muitos lugares no continente nesse momento, e daqui a pouco a gente entra no Fortaleza. E uma contratação que me surpreendeu muito, Luan Cândido, tá? Disputou a última Série A no Sport e foi uma aposta do Fortaleza ali para lateral esquerda. Do Vitória, né? Do Vitória. Chegou a ser especulado no Fortaleza e foi Luan anunciado no Cândido, Vitória. a gente vai dizer a mesma coisa quando ele estava chegando no Sport. É um jogador que há pouquíssimo tempo foi comprado por 20 milhões, assim, acho que 2 anos e meio, e é muito pouco tempo para ter se desvalorizado tanto. Sim. Mas se desvalorizou. Veja, não foi
no esporte o jogador com extracampo tão pesado quanto quanto a bagagem histórica indicava. Mas na parte física, eu acho Foi largando absolutamente. na parte física, eu acho que ficou devendo demais, tá? Assim, então o Vitória, ele chega com o campeonato andando, com o campeonato do esporte colapsado, eu acho que, mas enfim, mas ele poderia ter feito dele, eu acho que ele não fez o dele dessa forma, e o Vitória ficar atento nisso. Sim. Por um lado positivo é que no esporte, pelo menos, não pareceu ter tido o problema que todo mundo diria que seria um problema, na parte fora do campo, e eu não sei por conta do ganho de peso durante a reta final do ano. E na parte física, aí eu acho que não. Ele foi virando a geladeira. Ele chegou jogando até bem, mas foi virando a geladeira ali ao longo da reta final da Série A, tá? Inclusive passou a ser usado como zagueiro, né? Como terceiro zagueiro, que Ventura pode fazer também isso, já que o Vitória utiliza muito os 3 zagueiros. E agora a gente vai ver outros 2 nomes, tá? 3 nomes, na verdade, porém 2 tratados como possibilidades mais reais no Vitória. Inclusive, um deles já foi tema de um dos mercados que a gente fez, Pedro Henrique, jogador do Yunnan Yukon, do futebol chinês, e que não consigo entender como o Vitória, numa demanda de qualidade, não é uma demanda de quantidade, numa demanda de qualidade para uma Série A, tira da cartola um jogador que está no futebol chinês, ok, fez 13 gols esse ano, 14 gols no ano passado, mas que tem uma carreira muito, muito tímida, tá? Uma carreira como China, meia temporada na Polônia, meia temporada nos Emirados Árabes, tá? 4 anos no Feirense de Portugal, jogou no Benfica B de Portugal, e no Brasil basicamente só jogou no Anápolis e no Grêmio Anápolis. Moneyball, isso aí. 29 anos, não consigo entender. E Lucas Silva, tá? Ainda que a Coreia do Sul seja um centro de futebol mais valorizado do que a China, o campeonato nacional talvez se equivale, porque a China teve um investimento que já não vive mais essa onda de investimento, tá? Mas chegou a ter um investimento, talvez ainda tenha alguma continuidade. Mas vê como é parecido o perfil, e isso é que merece que o torcedor tenha atenção. Quando os perfis são parecidos, você começa a ver um padrão, e aí eu não sei, relação com o empresário, com quem indica. Os últimos 2 anos no Seul, assim como Pedro Henrique tem os últimos 2 anos na China, tá? Ele fez menos gols, 7 nessa temporada e 2 na temporada passada. E o histórico dele, todo em clubes pequenos, tá? De Portugal. Marítimo, CD Mafra, Casa Pia, Moreirense, Mafra, Moreirense, saiu do Brasil em 2018, logo depois que terminou a base no Mirassol. Mirassol, longe de ser o Mirassol. Exatamente. Para mim, 2 reforços. Mas aí, assim. Se confirmados, estranhíssimos. Mas aí vamos ver a utilização. Tem tantos caminhos aí para utilização. Já o outro, especulado, com menos. Derek Lacerda. Com menos eco. Ou seja, a gente não vê tantos influenciadores, jornalistas, torcedores rondando em torno desse nome. Não parece ser uma negociação avançada. É um jogador caro, tá? Derek é um jogador caro, mas que tá sobrando na dança das cadeiras do mercado. Derek, jogador do Cuiabá. O Cuiabá comprou Derek por 8 ou 9 milhões de reais. Isso. Tá? E foi negociado com o Sport. Tem um histórico de comportamento crítico aí também, tá? Por isso que foi negociado. No entanto, jogou muito bem no Sport. Mas assim, muito bem mesmo. No que era possível jogar bem naquele time. Em meio ao caos, ele se destacou, se supervalorizou até. Chegou a ter uma especulação de Palmeiras, lembra? Na reta final ali, ó, o Palmeiras demonstrou interesse ali, sondou. No entanto, uma discussão com o fisioterapeuta do Sport. Faltava ainda uns 10 jogos para acabar o campeonato. Mais ou menos isso, talvez até um pouquinho mais. Uma discussão com o fisioterapeuta dentro de um núcleo de administração do Sport. Eu fui contra o afastamento dele,
tá? Ele foi liberado do clube. Era o melhor jogador do time, o cara que mais fazia gols, o cara que estava ajudava o Sport a ser minimamente competitivo com o Daniel Paulista. Foi colocado pra fora, só que pesou algo muito negativo pra ele. Ele tinha um histórico. E aí o mercado olha e diz: pô, se o lanterna do campeonato Tá, colocou esse cara pra fora e ele resolvendo, imagine o problema que ele poderia ser. No entanto, todos os relatos que eu soube do caso, eu acho uma grande bobagem. No entanto, os relatos vêm com um acréscimo. Chega atrasado quase todo dia, né? Tem ali É, como se veja, estivesse no limite ali alguma situação tem É, para, mas funcionando como ensaiou funcionar no esporte, tende a ser, detalhe, pode jogar como centroavante, tá? O cara que cai pro lado, isso. mas no esporte, por falta de centroavante, ele acabou atuando mais centralizado. Eu acho que pode ajudar o Vitória, tá? E sobretudo entrando num cenário, Fred, tá zerado, o time tá zerado. Sim. Ele chega zerado, também chega com todo esse Sim. histórico, mas chega zerado. Ele não chega já com o time no buraco, então isso pode ser que, porque isso, assim como a gente tinha dado outro exemplo, o ele funciona também. Interessante, tá? Muito melhor que esses dois brasileiros de destaque mínimo no futebol asiático, tá? Só pra gente fazer a boa e velha atualização, Cássio, a gente tem aqui, tá, o elenco do Vitória. Ainda parece com o nome quase sendo apagado. Alguns jogadores, como Kiko Saverio, como o Lucas Braga, os dois Rubens ali do meio de campo, o Rubem Rodrigues e o Rubens Mael, Claudinho, que estaria negociando com o Sport. A gente ainda tem jogadores que vão deixar o elenco, mas a gente percebe que nesse momento a lacuna é toda ofensiva, tá? A gente tem Eric e Fabre, agora Marinho. Cantalapiedra, eu sempre tava trazendo ele no meio, o Aítor Cantalapiedra, Vai mas pra ponta tá usando tanto da ponta que eu, dentro do nosso ou pelo menos campo, caindo do lado esquerdo. como nesse aqui não é o nosso campo do pós-jogo, que aí a gente permite algumas. Aqui é só para ter um controle de elenco. Na escassez eu tinha passado ele para cá. Agora que chegou o Marinho, se chegar mais jogadores, eu posso devolver ele ali pro meio. Lembrando que agora no meio tem o Martínez, além de Mateuzinho, tá? Então, a gente percebe que hoje a lacuna do Vitória é ofensiva, porque eu não acho que Fabre seja um nome para permanecer no elenco para a Série A, tá? Osvaldo também não. Então, o Vitória precisa aí de pelo menos mais uns 3 ou 4 jogadores de lado, tá? 3 com certeza. E talvez um centroavante ali, já que Renzo Lopes também não se firmou por completo. E Renato Kaiser não é de aço, né? Não pode jogar 90 minutos de todos os jogos, até porque dentro dos jogos muitas vezes vai perdendo a intensidade.